Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa noite cantando. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Podemos sentar. Hoje com um pouquinho de chuva, um pouquinho mais fresquinho, né? Nosso quórum vai diminuindo. Mas espero que os que não vieram aqui acompanhem pelas mídias digitais o encerramento, então, desse nosso momento fecundo e importante do curso de liturgia, como todos os anos nós fazemos aqui na nossa paróquia. Quero acolher a você que veio aqui, enfrentou a chuva, enfrentou o friozinho para poder estar nesse momento. Antes tivemos a missa, e também aqueles que estão nos acompanhando já desde suas casas, pelas nossas mídias digitais, tanto o Facebook quanto o YouTube. Acolho também quem é de outras paróquias, até outras dioceses, que tem nos acompanhado nesses dias de encontro e de liturgia. Muito bem, nós encerraremos hoje, com a graça de Deus, esse nosso momento formativo, primeiro momento formativo presencial, né, que nós temos desde o início da pandemia. Esse foi um híbrido, né, um pouco presencial e um pedaço também pelas mídias digitais, mas é o primeiro momento paroquial formativo que nós temos durante a pandemia. Muito bem, nós hoje, nesse último encontro, vamos falar dos últimos 3 séculos no que diz respeito à liturgia. Século XIX, século XX e agora nosso século atual, o século XXI, século que nós estamos vivendo. Nesse percorrer da história que nós realizamos, da história da liturgia, e perpassando também em alguns temas muito importantes e pertinentes da própria história da Igreja, chegamos então ao último momento. Se nós recordamos, ontem falávamos da Igreja pós-conciliar, pós-concílio de Trento. Tínhamos exatamente algumas realidades que ao longo da Idade Moderna, século XVII, XVIII e até chegar ao XIX e XX, essas realidades que eram uma dificuldade para a liturgia foram se solidificando e ficando, de certo modo, mais fortes, mais perceptíveis. A primeira coisa na liturgia, depois do Concílio de Trento, de 1567, exatamente o excesso ritualístico. Os padres tinham uma preocupação enorme
com minúcias do rito, né? Uma das coisas era a posição das mãos na hora da oração, né? No rito de São Pio V, as mãos tinham que ficar milimetricamente distantes umas das outras, num certo ponto abaixo, e se não ficasse, em algum momento da missa, o padre voltava a missa toda de novo, que achava que a missa não ia valer só porque ele cochilou e errou a mão. Ou se ele lesse uma palavra errada em latim, ele achava que tinha que voltar tudo. Então era um excesso de ritualismo, né? Uma exacerbação, eita palavra difícil, do rito. O rito é importante, as normas litúrgicas são importantes, mas havia um exagero por conta dos padres na questão do seguimento das normas do missal romano, né? Lembrando que foi a primeira vez que se editou um missal com normas no próprio missal, o missal de São Pio V, porque já tinha sido feita a imprensa lá no século XVI, Gutenberg já tinha inventado a imprensa. Então a primeira vez que as normas próprias da liturgia vinham no missal, e os padres aproveitaram para seguir exatamente, sem tirar e nem pôr absolutamente nada, todo o rito. Esse era um problema. Um outro problema, que era mais direcionado ao povo, era o idioma da missa. Latim. A missa ser em latim não era o problema. O problema é que não havia uma pastoral litúrgica que desse sustento para o povo entender minimamente o que estava sendo celebrado. Era fato que o latim não fazia mais parte da vida das pessoas, como fez a vida inteira, né? O latim era a língua oficial da Europa, então todos os documentos eram em latim, então minimamente toda pessoa devia saber, que soubesse ler, saberia um pouquinho de latim. Já no século XVIII, XIX, XX, essa realidade não é mais a realidade da Europa. Os estados nacionais estão solidificados. Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Hungria, cada um com sua língua. Então, o latim foi sendo cada vez mais esquecido. E o povo, em geral, que ia à missa, não sabia o latim. Mas isso não tem problema, se houvesse uma pastoral que cuidasse, ao menos, de ensinar o povo algumas partes da missa, que tivesse um folhetinho, né? Que o povo pudesse ao menos acompanhar a missa. Não tinha nada. Ficava aqui o padre: Adiuntoro nostro in nomine Domini, que fece in cielo e terra. E o povo não sabia nada, não sabia nem o que estava acontecendo. Só sabia, você pegou esse tempo, né, Luzinete? Só sabia exatamente quando era a consagração. Por quê? Porque o Lucas, lá daquela época, tocava o sino. E quando tocava o sino, aí todo mundo ajoelhava. Parece cômico, não, mas é verdade. O povo ajoelhava, porque sabia que era o momento da consagração, né? Então, não havia uma pastoral que ajudasse o povo, e o povo não tinha o domínio da língua. Só quem sabia a missa em latim eram os mais idosos, né, daquela época, que respondiam alguma coisa, e o coroinha, que o padre ensinava o coroinha igual um papagaio a repetir: Dominus vobiscum, ele tinha que responder, e com espírito tuo, ai dele que não respondesse, né? Então o coroinha respondia a missa, né, nas partes que eram para responder. Claro que se o povo soubesse, também respondia, mas a maioria não respondia. Então a língua acabou afastando ainda mais o povo do rito. Dizem eu não peguei essa época, né? Mas dizem os mais antigos que a missa, o povo estava lá, as mulheres dentro da igreja, os homens lá fora, os maridos fumando, conversando sobre negócios,
Quando escutava o sino, todo mundo largava tudo lá fora e entrava para ver a hóstia consagrada. Era consagração. Então não tinha muito zelo pela celebração da Eucaristia. Por ser uma missa em latim e o povo não entender nada, o que o povo começou a fazer? Enquanto o padre estava lá, Dominus vobiscum, o povo rezava o terço. Mas não era baixo não. Vocês acham que a velhinha rezava o terço baixo? Não, era alto. Eu queria ter vivido essa época, eu ia dar um grito assim. Era alto. O padre está aqui, Dominus vobiscum, o pessoal, Ave Maria, imagina, a voz da Lúcia, Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Um coro daí e o padre daqui rezando a missa. E alto. O povo fazia novena dos santos durante a missa. Tá 13 de maio, o povo cantando aí, e aqui o padre rezando a missa. Cada um fazendo a sua parte. Aí na hora da consagração, todo o povo se calava do terço, da novena, da louvação, e todo mundo prestava atenção na consagração. Isso eu estou falando um pouco exagerado, mas era assim mesmo, né? E quem é mais idoso pode recordar isso, que se hoje a gente tem ainda senhoras idosas que rezam o terço durante a missa, né? Aqui não tem muito, mas algumas paróquias eu vejo isso muito claro, da senhora idosinha lá debulhando seu terço, porque vem dessa época, que como ela não entendia nada, então ela rezava o terço. Outro problema grave do rito antigo, que havia grandes reclamações, era a palavra de Deus. O povo não tinha acesso a ouvir ao menos a palavra de Deus. Era tudo em latim. Só muito tempo depois, por volta de 1920, 1930, que se começou em alguns lugares a pelo menos se traduzir a palavra de Deus, e aí se lia a palavra de Deus na missa na língua do local, mas isso era se o padre tivesse muito boa vontade, né? Nem sempre se fazia assim. Então o povo não conhecia a palavra, né? Porque não tinha grupo de oração, não tinha esses grupos que trabalhavam mais com a Bíblia, não tinha, né? São Padre Pio é que começou essa ideia aí de grupos de oração, né, mais fortes, depois que veio o concílio, e aí veio a renovação carismática, mas esse acesso à palavra de Deus não era bom. Havia grandes críticas ao fechamento da igreja. Era uma igreja fechada em si mesma, uma igreja que não conseguia dialogar com o mundo moderno, com o mundo atual da época, né? Uma igreja que, pelo excesso do mistério, da língua latina, dos ritos, era uma igreja fechada. Isso era expresso também na liturgia. Não se tinha acesso ao que se reza na missa. Não se tinha acesso à palavra de Deus. Então, se começou já no final do século XIX, 1870, 1890, um processo de renovação litúrgica, que nasceu na Europa e foi se espalhando. Exatamente para quê? Para que se cunhasse uma liturgia que pudesse ser mais aberta, mais audível, mais compreensível. E essas realidades foram sendo amadurecidas. Pouco a pouco, os bispos que iam visitar os papas traziam esses questionamentos, essas angústias. Olha, o meu povo não está indo à missa, porque se para nós, que somos de língua latina, né, o português veio do latim, é difícil entender. Imagina a missa na Coreia, naquela época, que a Coreia é uma língua totalmente diferente da nossa. Imagina para eles como devia ser participar de uma missa em latim, lá na Coreia.
na Polônia, na Rússia, que não são de idiomas latinos, devia ser bem complicado. Então os bispos iam trazendo ao Papa as suas angústias. Olha, seu Papa, a gente está preocupado, o povo não está participando da missa. E começam os primeiros ensaios de uma nova liturgia. E aonde é que isso se consolida? Quem que salvou a igreja na Idade Média foram os mosteiros. E agora os mosteiros também serão os primeiros a inovar na liturgia. Uma liturgia mais, entre aspas, moderna. No início do século XX, anos 1900, 1910, 1920, o nosso mosteiro aqui de São Bento já rezava a missa em português. Algumas celebrações já em português. Já tinha traduzido o seu missal para o português. E os mosteiros começam esse primeiro ensaio de mudanças. O Papa Pio XII, no ano de 1945, ele promulga a reforma da liturgia da Semana Santa. Então, ele edita um texto modificando bastante o rito da Semana Santa, que era enorme. Se hoje é grande, né? Naquela época era enorme, né? A vigília pascal era uma vigília mesmo. Só o padre trocava de paramentos 3 vezes durante a vigília pascal. Imagina quanto ela durava, 3 vezes. Se era com bispo, então era maior ainda. Então Pio XII começa a mudança, se abre a mudança com a reforma da Semana Santa. Mas a mudança mesmo acontece quando é eleito o Papa João XXIII. E no dia 25 de janeiro de 1959, depois das vésperas da festa de São Paulo, apóstolo, ele não saiu na procissão de saída. E todo mundo falou, o Papa não vai embora? Não, não vai. E o Papa vai falar. O que ele vai falar? Sem consultar ninguém, totalmente movido pelo Espírito Santo, o Papa João XXIII diz: eu quero fazer um concílio ecumênico, chamando os bispos do mundo inteiro para o Vaticano. Aí todo mundo falou, entrou agora e já está caduco esse papo. Um concílio, para se preparar um concílio dura 10 anos. Ele não vai viver para isso. Ele, não, eu quero para 1962. Ter 3 anos para preparar. E aí a igreja começa a preparação para o grande concílio do Vaticano II. No dia 8 de dezembro de 1962, com o Papa já bastante idoso e doente, já estava praticamente tomado o estômago dele pelo câncer, ele preside a abertura do Concílio Vaticano II. E começa-se então esse processo de reabertura e modernização da igreja. Ele dizia, essa igreja precisa de um ar, de um adornamento, ou seja, de uma atualização. Dizem que ele até abriu a janela na hora para falar para os cardeais, olha aqui, olha o frescor da manhã. É isso que a igreja precisa, do frescor da manhã. E aí ele levou a ideia do concílio e conseguiu. Era do Espírito Santo mesmo. Todo mundo torcendo que o Papa morresse, e o Papa não morreu, viveu para abrir o concílio. Muito bem, foi um grande desafio o concílio. Ele tinha uma boa intenção, o Papa, só que ele não sabia que ia ser tão difícil. Por quê? Trazendo bispos do mundo inteiro, 3.000 bispos, imagina,
no mesmo buraco, no mesmo lugar, 3.000 bispos dos Estados Unidos rico, do Brasil mais ou menos, da África pobre, de Papua Nova Guiné. Já ouviu falar? Papua Nova Guiné, sabe onde é? Lá no fim do mundo, lá onde não tem nem avião. Hoje tem, mas naquela época não tinha nem avião para chegar em Papua Nova Guiné. Lá no fim do mundo, bispos do mundo inteiro vão ao Vaticano para esse encontro. E é claro que eles brigaram muito para tomar as decisões. Claro que não foi fácil. O próprio Papa sabia disso. O próprio Papa falou assim, numa das sessões lá: o concílio tem 3 momentos. O primeiro, onde a gente se conhece. Vamos nos conhecer. O segundo momento é o momento do demônio, que ele vai bagunçar isso tudo aqui. Ele era profeta, ele vai bagunçar tudo, vai nos colocar uns contra os outros. Depois vai vir o momento do Espírito Santo, que vai ordenar todas as coisas. Dito e feito. Mas até ordenar todas as coisas, foram muitos problemas para os papas. João 23 não viveu para ver o concílio terminado. Aliás, ele só viu a primeira sessão. Não viveu para ver nem a segunda sessão. Foram 4. Ele não viveu. Mas o que ele viveu, ele já viu o que seria. Primeira vez que o Papa interferiu no concílio, ele disse que não ia interferir. Ele prometeu na abertura, dizendo: o Papa não vai interferir nos debates, só na hora de assinar os documentos. Então, qual foi o primeiro ponto que deu uma briga assim, quase fecharam a basílica? A missa em latim. Vai continuar ou não vai continuar? Vai se traduzir os missais para cada língua? E foi muito difícil chegar a um acordo. Porque quem era favorável a mudar a missa queria mudar tudo. Quem não era favorável não queria mudar nada. Então não ia se chegar a um acordo. O Papa assistia tudo por uma televisãozinha que tinha lá no seu escritório. Aí ele falou: vou ter que ir lá, não tem jeito, senão eles vão se matar. Ele deve ter pensado. E foi lá e disse: como Papa, agora eu tenho que intervir, porque senão não vai chegar a nenhuma conclusão. Façamos o seguinte: o latim continua como a língua oficial da liturgia da igreja, mas quem desejar pode traduzir algumas partes do missal para a sua língua, né? E aí, mal ou bem, ele conseguiu agradar um lado e outro, e chegaram a esse consenso, né? Dessas disputas foram muitas, mas do latim ficou claro que havia uma grande divergência se o latim deveria continuar ou não. A Constituição, o documento que falava da liturgia foi o primeiro a ser promulgado. Depois de um ano de debate, foi promulgada a Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, que determinou a mudança do layout e do rito da missa. A língua latina continuava como língua oficial da liturgia, mas se podia utilizar a língua de cada país. O canto oficial da igreja continua a ser o gregoriano, mas em algumas realidades se pode utilizar outras modalidades do canto. O rito da missa foi simplificado, totalmente simplificado. Os ritos iniciais, quem é daquela época antiga lembra, o padre não começava a missa no altar, ele começava no pé do altar, fazia todo um rito de entrada no pé do altar, ia subindo aos poucos o degrau do altar,
rezando no salmo, depois que beijava o altar e fazia, e ali que começava a missa lá em cima. Lembram disso? Não lembram, né? A Luzinete lembra. Foi tudo simplificado, né? O padre já começa a procissão de entrada, já vai direto para o altar e já faz o ósculo. Mas o rito antigo era bem diferente. Era tudo bem diferente. A liturgia da palavra, claro, na língua de cada país, obrigatoriamente, foi incluído o salmo responsorial. Não era o salmo responsorial que se lia entre uma leitura e outra, era um tipo de um responsório breve, né, que era feito baseado na Sagrada Escritura, mas tinha uma coisa de falar e repetir, mas não era um salmo. Foi colocado em cada missa um salmo entre as duas leituras, e a homilia. Foi incluída a homilia obrigatória nos domingos e festas. Como eu disse já mais de uma vez, na missa antiga, o padre não era obrigado a fazer homilia. Ele fazia o sermão. As leituras falavam da ressurreição e ele fazia o sermão sobre Maria. Não, o sermão da minha cabeça hoje é sobre Maria. Falar de Nossa Senhora, porque eu sou devoto a Nossa Senhora. Mas a palavra não tinha falado nada de Nossa Senhora. Então, a homilia deve ser uma breve explicação das leituras. Incluiu as preces, que não tinha mais, foi retirado desde 1670, foi retirado as preces da missa. Aqui em 1960 foi recolocado. A liturgia eucarística, o padre não ficava mais de frente para Deus, mas de frente para o povo também. Então mudou o local do padre. Não era mais aqui, mas era lá. Para ser lá, tinha que tirar o altar da parede, porque os altares eram colados na parede antigamente. Então foi obrigado a se fazer em cada igreja um altar também fora de ser colado na parede, o altar mor da igreja. E o padre passa a rezar a oração eucarística de frente para o povo e em voz alta. Ué, não era em voz alta não, padre? Não, era tudo em voz baixa, sem microfone. Só o padre e Deus, toda a oração eucarística, inclusive a consagração. Por isso que o povo só via quando batia o sino, que ninguém escutava nada, que era tudo rezado em voz baixa. Em voz audível foi só a partir de 1960. Já falei da reconstrução do altar. Muito bem, todas essas mudanças foram mais ou menos bem aceitas, nem todas, né? Mas não tinha jeito, estava promulgado pelo Papa, então tinha que se fazer as alterações. Se deu 15 anos para que, desde 1962, para que se pudesse fazer todas as alterações e se adaptar, né? O primeiro missal é de 1971, né? O primeiro missal que sai em língua portuguesa aqui no Brasil é do ano de 1971, é um que tem aqui, o mais velhinho daqui. Depois o Lucas pega lá pra gente, para vocês verem. Eu também tenho um lá em casa. Foi o primeiro missal em língua portuguesa, né, que foi escrito. E tinha muitas partes em latim, prova de que a ideia era que mesclasse, né, o português com o latim. Mas não teve jeito, teve que se aceitar essas mudanças. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, nem tudo foi festa. O concílio também trouxe muita má interpretação.
Uma coisa foi o que os documentos trouxeram, está escrito nos documentos. Outra coisa foi uma ideia que os bispos trouxeram de lá, chamada o espírito do concílio, ou seja, aquilo que o concílio não disse, mas que estava nas entrelinhas, que só os bispos daquela época tiveram essa revelação divina, desse espírito do concílio, que atrapalhou, foi um espírito de porco, que atrapalhou muito a interiorização das mudanças aqui no Brasil. Em nome desse espírito do concílio que os bispos trouxeram, muitos deles já com mais intenções, do caso da teologia da libertação, já estava no coração deles. O que aconteceu em nome desse espírito do concílio? Chegaram nas suas dioceses, vamos meter a marreta em tudo, quebrar altar, quebrar a imagem, já contei isso para vocês, né? Quebrar as imagens, não vai ter mais imagem na Igreja Católica. Não sei de onde eles tiraram isso. Bota aí, meu filho. Não sei de onde eles tiraram isso, que não vai ter mais imagem na Igreja Católica. Tem uma igreja ali na Tijuca, já falei, que eu não vou dizer qual é a igreja, mas a igreja grande ali na Tijuca, que jogou todas as imagens históricas, centenárias, lá de cima da torre. E o povo, quando viu que os padres estavam ficando tudo doido, o que vocês fizeram? Foram nas sacristias e foram guardando as coisas. Queimar paramento antigo, queimar a batina. Não, padre, não precisa mais usar a batina, vamos tacar fogo na batina. No seminário aqui do Rio aconteceu isso, tacaram fogo em todas as batinas. Ainda bem que não tem seminarista me assistindo. Tacaram fogo em nome desse espírito do concílio, ou seja, era para destruir a história, como se nada daquilo que a igreja viveu fosse importante, como se aquele rito antigo fosse o rito de Satanás e não da igreja. E foi um espírito imundo que atrapalhou muito. A mudança não foi feita paulatinamente. Não, os bispos chegaram já decretando mudar tudo. Vocês não lembram disso não? Minha avó dizia, a gente não entendeu nada. Porque um dia, no domingo, a gente foi à missa, a missa era em latim, no outro já não era mais. E ninguém, alguém explicou alguma coisa para a senhora? Ninguém se explicou, eu não entendi, mas ninguém explicou nada não. Sem explicar ao povo, sem orientar, mudaram tudo. Em nome desse espírito do concílio. Tá difícil. Esse aqui foi o primeiro missal, em língua portuguesa. Vê que ele é todo diferente. Ele é editado em 1971. Quem quiser ver depois vai ficar aqui. Tem partes em português e partes em latim. Então, em nome desse espírito do concílio, muita coisa foi feita. A briga entre conservadores e progressistas extrapolou para um lado e para o outro. Os conservadores, não queriam aceitar as mudanças, de jeito nenhum. E dentre eles, o mais conhecido é o bispo francês Marcel Lefebvre, pois ele até fundou uma nova igreja, a Igreja Católica Lefebvriana, né? Ele não aceitava as mudanças na missa e acabou deixando a comunhão com Roma, foi excomungado e tudo mais. E por outro lado, os progressistas que acharam que agora tudo mudou, liberou geral. Os bispos não queriam mais usar paramento, os padres também não. Vamos celebrar de calça jeans, camisa e estola.
liberou geral. Acabou gerando muitos abusos na liturgia. Muita gente querendo inventar, fazer o que não está escrito. Mudou-se totalmente do excesso ritualístico de antigamente para a total desapego e desprezo com as regras da missa nova. Você vê aqueles padres antigos que não ligam para nada, né? Hoje em dia, os mais idosos, né, não ligam para nada, para a liturgia, não tem zelo. A gente às vezes vê, né, os padres mais idosos não tem zelo nenhum. São frutos desse erro do concílio, né? Se cunhou aquela expressão, cada sacristia uma liturgia, né? Cada padre tem o seu jeito. Não, eu celebro, eu não tenho o meu jeito. Eu celebro como a igreja manda. Como está no missal. Abusos terríveis na liturgia. A gente vê na Semana Santa, a gente recebe, né? Cada maluquice. Padre vestido de palhaço, padre em cima de jumento, padre entrando voando na igreja, padre dançando. Uma maluquice. Um desapego, e pior que desapego, desprezo pelas regras litúrgicas. Total desprezo pelas regras da liturgia. Nós ainda temos um tempo. Ai, não posso pegar com essa mosca isso. Um total desprezo pelas regras da liturgia. Nós ainda temos um tempinho. Eu vou aproveitar aqui e colocar exatamente uma orientação que nos foi dada, já que a gente está falando de regras litúrgicas, exatamente nessa semana que passou. Isso eu acho que é tanto papel que manda para a gente, que eu não sei se eu vou achar não. E que falam algumas coisas que são importantes para nós. Achei. E que exatamente é uma expressão desses abusos que costumeiramente têm acontecido na liturgia ainda hoje. O bispo responsável pela liturgia do Rio de Janeiro, Dom Célio, emitiu uma normativa, uma orientação para os padres, dizendo que precisa-se seguir o missal, que evite-se exageradas atividades, mas diz assim, consciente da grandeza do mistério celebrado, da importância do local próprio para a celebração do culto litúrgico, determinamos que fica proibida a celebração eucarística que descumpra o direito litúrgico, ou seja, sem o uso do missal e de suas instruções, aprovadas pelas autoridades competentes. Na celebração eucarística da Santa Missa, de nenhum modo podem ser inseridas como parte integrante da mesma criatividades pastorais e elementos contrários à genuína e reta celebração da Eucaristia. Finalmente, eu clamo por esse documento desde que eu me tornei padre. Finalmente ele saiu. Na celebração da Eucaristia não é permitido inserir elementos originários de outras religiões, nem mesmo de outros cultos cristãos não católicos, sob pretexto de inculturação ou ecumenismo. Sobre o chamado cerco de Jericó, a assembleia litúrgica a partir da qual e para a qual flui a vida de uma autêntica comunidade cristã é a celebração da Eucaristia do dia do Senhor, o domingo.
Evite-se, no entanto, no cerco de Jericó, como por ocasião das missas, por diversas circunstâncias, como por exemplo aquelas seguidas de oração por cura e libertação, evite-se que os fiéis sejam levados a pensar de forma contrária, que a missa dominical não é importante. Tanto a catequese quanto a solenidade com a qual se celebra devem apontar para aquilo que é prioridade na fé da Igreja, o domingo. O cerco de Jericó é excelente como oportunidade para que os fiéis compreendam o valor da oração, de intercessão, orar sem cessar. Para esse objetivo devem ser conduzidos qualquer elemento figurativo que possa ser usado para dinamizar a celebração do cerco, tal qual muro, procissões, não pode parecer aos fiéis mais importante do que a insistência na oração. Evite-se a todo custo que a prática da oração fervorosa, individual e comunitária, seja colocada em segundo plano, diante desses elementos catequéticos ou puramente figurativos. Valorize a oração, não sei o que lá. Muitas vezes, evite-se dar ao muro uma aparência de eficácia mágica, histeria, em detrimento da absoluta confiança em Deus, geradas pela oração. Durante o cerco, observe-se as normas da Igreja. Evite-se toda prática que possa mostrar falta de reverência ao Santíssimo Sacramento, ou ao espaço sagrado do templo, ou que possa sugerir a outros que se está produzindo alguma irreverência. As manifestações de fervor e alegria da comunidade devem ser acompanhadas pelo discernimento dos pastores. Apagou aqui. Por fim, nas orações de cura, litúrgicas ou não litúrgicas, é necessário, por parte de quem orienta, que se mantenha na Assembleia um clima de serena devoção, cuidando que não se chegue a formas parecidas com exorcismo. Não pode fazer exorcismo na missa, é proibido. Histerismo, artificialidade, teatralidade ou sensacionalismo. Então essas são as normas que saíram agora para a liturgia, para evitar exatamente esses abusos que nasceram do concílio, não do próprio concílio, mas da má interpretação do concílio. Terminamos falando dos sacramentos demais. Batismo. O que o concílio falou sobre o batismo? Deve ser administrado em adultos e crianças. O batismo perdoa os pecados, o pecado original para as crianças e outros pecados para quem não é criança também. A crisma deve ser ministrada pelo bispo a jovens na idade da razão. Pasmem, a idade da razão é a partir dos 7 anos. Então tem padre que briga, que não quer deixar a criança fazer com 14 anos, é porque tem uma norma da CNBB que diz que tem que ser com 15. Mas nos dá também a liberdade para julgar. Se uma criança com 10 tem maturidade para receber a crisma e o pároco achar que deve, ele pode deixar. Porque a idade da razão é a partir dos 7 anos, E aí a gente vai tentar fazer isso, só falta apanhar, não do bispo, mas dos próprios leigos, que acham que o padre está doido. Não, é a idade da razão, a partir dos 7 anos. O padre é que discerne. Confissão individual, ao menos uma vez por ano,
e se pode repetir a confissão mais de uma vez. Eucaristia para aqueles que estiverem devidamente preparados. Na Eucaristia se colocaram também, a partir do Concílio Vaticano II, os ministérios. Isso foi importante, porque antes do concílio o padre fazia tudo. O padre rezava a missa, o padre cantava, o padre fazia as leituras, o padre fazia tudo. A partir do concílio, não. Ministérios da palavra, dos leitores, ministério da Eucaristia, ministério de música, os diversos ofícios, como a gente já viu. Ordem, sacramento da ordem, exclusivamente para os homens. O concílio não fechou a questão, João Paulo II fechou mais à frente. Homens, as mulheres não podem ser admitidas ao sacerdócio. Homens que tenham passado pelo seminário, ao menos 2 anos. O concílio instituiu o diaconato permanente. Graças ao Concílio Vaticano II, a gente pode ter hoje nosso diácono Walter, um homem casado e que foi escolhido para ser diácono. O contrário não pode. Um diácono se casar, isso não pode. Mas se escolhe entre um homem já casado, um diácono. Se o diácono for ordenado, se o homem for ordenado e for solteiro, foi ordenado diácono permanente. É solteiro, ele vai ter que ser celibatário. Não vai poder casar? Não vai não. Não se pode casar alguém que seja ordenado. O contrário até pode, mas não desse modo. Unção dos enfermos. No vai e vem, ao longo da história da unção dos enfermos, ela volta a se chamar unção dos enfermos e não mais extrema unção. E é reservada a doentes graves e moribundos. Quem está resfriado pode receber a unção dos enfermos? Não pode. Matrimônio. A igreja estabelece como sacramento da nova aliança, deve ser entre homem e mulher. Facebook vai me derrubar de novo. Individual, ou melhor, indissolúvel, nem eu entendo a minha letra. Indissolúvel, é para toda a vida. Aberto à vida, tem que ter os filhos. Fiel ao seu esposo e a mulher fiel ao seu esposo e o esposo fiel à sua esposa. E que a igreja estabelece impedimentos para se contrair o matrimônio. Então foi isso que o concílio estabeleceu a respeito do matrimônio. Esqueci de dizer algo importante. O concílio estabeleceu a concelebração da missa. A partir de 1962, um padre preside e os outros podem, não é obrigado, concelebrar. Antes não tinha concelebração, era só um presidente e o outro assistia. Agora, um preside e o outro concelebra, a partir da experiência e evolução teológica do Concílio Vaticano II. Muito bem, era isso que eu queria passar para vocês sobre os séculos 19, 20 e 21, 21 atualíssimo, com o texto do nosso bispo Dom Célio. Alguém tem alguma pergunta? Então, foi a partir mais ou menos, as coisas foram se ajeitando
a partir de 1975. 75. O concílio acabou em 65, foram aí 10 anos até as coisas se ajeitarem, né? E essas mudanças chegarem como deveriam chegar a todos, porque aí começaram a chegar os documentos, né? O Vaticano conseguiu fazer o missal, os lecionários foram todos reformulados, o calendário litúrgico foi todo reformulado, né? Por isso que a gente tem hoje muita gente que acha que São Cosme e São Damião é num dia, mas era no rito antigo. Depois houve a reforma litúrgica, aí passou para outro dia, é 26 e 27, eu não lembro agora. Então tem gente que acha que São Cosme e São Damião ainda é no dia 26, 27, mas passou para o dia 26, 27 já é outro santo. Então houve toda a reforma do calendário litúrgico. Então quando chegaram os documentos, aí a coisa foi começando a ser ensinada nos seminários, as coisas foram melhor digeridas. Quando ficou naquela história de espírito do concílio, foi tudo bagunçado, né? Então a partir de 75, quando começaram a chegar os primeiros documentos verdadeiramente fechados e assinados pelo Papa Paulo VI, já era outro Papa, aí sim a coisa foi se equilibrando. Mas os pontificados de João Paulo II e Bento XVI foram que deram solidez, né? Mais solidez às orientações do Concílio Vaticano II. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Era tudo ao mesmo tempo, porém não atrapalhava tanto um ao outro, porque naquela época, como eu disse, a maior parte da missa era em voz baixa, né? Então, só os ritos iniciais talvez um atrapalhasse o outro, porque depois era tudo só o padre mesmo, então era tudo em voz baixa, era assim, ó, não podia ser sussurro, mais ou menos assim. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos, Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estão escutando aí? Não, era para não escutar mesmo. E aí era sem microfone. Não pode. Depois que recebe a ordenação, não se pode receber matrimônio válido. Agora o contrário pode, né? Alguém que já é casado pode receber a ordenação depois de casar, logicamente. Agora o contrário não pode. Alguém que é ordenado, solteiro, não pode casar mais. É um impedimento, inclusive, de nulidade matrimonial. Se faz isso sem o consentimento do Papa, é nulo o casamento, não é válido. Nunca aconteceu. Entenderam essa parte do diácono, né? Mais alguma pergunta? Nada na internet? Rosário? Não quer, essa quer rir. Muito bem, então eu agradeço a vocês pela paciência, pela perseverança, mesmo hoje chovendo, frio para o carioca, né? Então agradecemos aí a perseverança, espero que tenha sido agradável esses dias, um pouquinho cansativo, né? Ficar escutando o padre, mas eu acho que o assunto é interessante, né? E assim nós fazemos nosso terceiro módulo de formação litúrgica da paróquia de Santo André, né? Estão bem adiantados aí. Isso aqui é quase um Mater Ecclesiae, né, da liturgia. Se pudesse dar a vocês um diploma do Mater Ecclesiae, eu daria, né? Esses 3 módulos que nós fizemos de formação são quase um Mater Ecclesiae aí sobre a liturgia. Então, eu agradeço a todos que participaram, agradeço ao pessoal que acompanhou pelas mídias digitais, espero que tenha sido proveitoso também para cada um. Rezemos. Pai nosso, que estais nos céus,
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.